And really, I want to continue a little bit with what we talked about in 2 Peter. E, na verdade, eu quero continuar agora falando com vocês um pouquinho sobre o que nós começamos a falar lá em 2 Pedro, Because one of the great privileges we have as children of God porque um dos grandes privilégios que nós temos como filhos de Deus is becoming more like Christ. é nos parecermos mais com Cristo. But we also have the privilege of helping others become more like Christ. Mas nós também temos o privilégio de ajudarmos outros a se parecerem mais com Cristo. Matter of fact, that's how I became a pastor in the first place. E, na verdade, foi assim que eu me tornei um pastor. So when I was young, Então, quando eu era mais jovem, so let's see, how old are you? quantos anos você tem? 10. Oh, perfect. Perfeito. What's your name? Qual é o seu nome? Pedro? Pedro? Yeah, Pedro? Pedro. Oh, Peter, I like that. Good. So when I was Pedro's age, Então, quando eu tinha a idade de Pedro, I wanted to be an attorney. eu queria ser Okay. um advogado. Pedro, do you know what you want to be when you grow up yet? Sabe que... Yeah, Sorry. you have to translate. Forgot that part. Pedro, você já sabe o que você quer ser quando crescer? Okay, that's okay. Tudo bem. But I wanted to be an attorney. Tudo bem, mas eu queria And, ser um advogado, né? So everything I did was kind of going in that direction. E tudo que eu fiz foi seguindo essa ideia. And when I got to college, Então, quando eu cheguei na faculdade, I studied business. eu fiz uma faculdade de administração lá. And the reason for studying business is so that I could go into business law. E o motivo de eu ir para uma faculdade de administração é porque eu queria trabalhar com direito corporativo. Now, while I was at college, E enquanto eu estava na faculdade, I got involved in a ministry at the college. eu me envolvi com o ministério que operava lá na faculdade. And we spent time going out on campus sharing the gospel. E a gente passava muito tempo indo pelo campus e compartilhando o evangelho. And I had the privilege of seeing people come to faith in Christ. E eu tive o privilégio de ver pessoas convertendo, vindo à fé em Cristo. That was exciting. Isso foi muito animador. Then I had the opportunity to disciple some of them. E aí eu tive a oportunidade de discipular alguns deles. And I got to see the gospel continue to transform their lives. E eu pude ver como o evangelho continuava a transformar aquelas vidas. And so I was a bit naive and young in my faith. E eu ainda era muito novo na fé, muito jovem. And I didn't know you could do that for a living. E eu não sabia que você poderia realmente viver disso. And so I asked them, can I do something like this for a living? Então eu perguntei, será que eu posso fazer algo assim para viver? And so that's when I got my first internship as a youth pastor. E aí foi quando eu fiz meu primeiro estágio como pastor de jovens. I was 22 years old. Eu tinha 22 anos. And then I became part-time youth director for the church. E aí eu tornei o diretor de tempo parcial do Ministério de Jovens da igreja. And then within a year I was full-time pastor. E aí depois de um ano eu já virei pastor em tempo integral. And have been doing that for 30 years. E eu tenho feito isso aí há 30 anos. And I've had the opportunity of being a pastor E eu tive a oportunidade de ser pastor, and being a professor. ser professor também. And now I'm a full-time missionary. E hoje eu sou um missionário em tempo integral. And much of it is because I so much love seeing God's word change people's lives. E muito disso aconteceu porque eu amo ver a palavra de Deus mudando a vida das pessoas. But even more than that, Mas ainda mais que isso, I like seeing God's people get involved in helping change people's lives. eu gosto de ver o povo de Deus se envolvendo em ajudar os outros a se parecerem mais com Cristo. So I was asked to talk to you a little bit about counseling. E me pediram, né, para falar um pouco com vocês sobre aconselhamento. So I told you that I'm a professor. E eu falei para vocês que eu sou um professor. So I like tests. E eu gosto de provas. So I have a quiz for you. Então eu tenho um quiz para vocês. How many of you are counselors? Quantos de vocês são conselheiros? Okay. Ok. Okay, real quick. How many of you have a pulse? A pulse.
Ah, ok. Mais uma pergunta. Quantos de vocês têm pulso? Yeah, you all have a pulse. Okay, keep your hands up. Todo mundo, mantém a mão levantada aí. How many of you are Christians? Quantos de vocês são cristãos? Assuming most of you. Okay. Now, keep your hands up. Mantenha a mão levantada ainda. How many of you are counselors? Quantos de vocês são conselheiros? Now, keep your hands up. Deixa a mão levantada. Okay, there we go. You passed the test. Isso aí, vocês passaram no teste. Okay. Every Christian is a counselor. Todo cristão é um conselheiro. We have been given through the gospel Nós recebemos do Evangelho the answers to the greatest need facing mankind. a resposta para as maiores necessidades do ser humano. The greatest need is that people be saved. E a maior necessidade é salvação. And if you know enough to be saved, E se você sabe o bastante para ser salvo, then you know enough to share with others to be saved. então você sabe o suficiente para compartilhar com os outros para que eles sejam salvos. Well, simply speaking, that's counseling. Então, explicando de uma maneira muito simples, isso é aconselhamento. God's called every single one of you to be his ambassador, Deus chamou cada um de vocês para serem embaixadores dele, to represent him, para representarem ele, to be ready to give a defense for the faith that you para que have. vocês estejam prontos a defender a fé que vocês têm. Now, that's for somebody that doesn't know Christ. Então, para alguém que não conhece a Cristo, They need salvation. eles precisam de salvação. Now, how about somebody who's just come to faith in Christ? Agora, quando a gente fala de alguém que acabou de se converter, They need some basic discipleship and follow-up. eles precisam de um acompanhamento, de um discipulado básico. They need to be introduced to the Bible. Eles precisam ser introduzidos à Bíblia, They need to see the table of contents para que você possa ver aí a and tabela de see the different conteúdos. books Você vai poder ver os livros diferentes and be introduced to it. e ser introduzido a isso. They need to be introduced to prayer. Eles precisam ser introduzidos na oração. They need to be introduced to the church. Eles precisam ser introduzidos na igreja. And it's believers that do all that. E são crentes que fazem tudo isso. Okay? Now, yes, we want to grow up a little bit so that we're better able to help people. Então, sim, nós queremos amadurecer um pouco para que nós possamos ajudar melhor as pessoas. But then, as they grow up in the fundamentals, Mas crescendo nos fundamentos, we recognize all of this is pointing to another great need for all believers, nós reconhecemos que tudo isso aponta para uma outra necessidade de todos os crentes. which we just talked about in service. O que nós acabamos de falar no culto. Sanctification, Santificação. growing up in Christ. Crescer em Cristo. And so when I face circumstances Então, quando eu enfrento circunstâncias and I don't know how to handle it, e eu não sei como lidar com elas, I need counsel. eu preciso de conselhos. I need one of you to come to me with your Bibles open Eu preciso de algum de vocês que venha até mim com a sua Bíblia aberta and help me see how I need to handle that situation. e me ajude a enxergar como eu preciso lidar com essa situação. Or what if I'm about ready to embark on a new season of life? Ou então, se eu estiver pronto para embarcar, entrar numa nova fase da vida. Are any of you married yet? Algum de vocês já são casados aqui? No. Não. But you might be. Mas talvez vocês sejam. And right before you get married, E logo antes de vocês se casarem, you need counsel vocês vão precisar de aconselhamento. because you've never been married before. Porque vocês nunca foram casados antes. Some of you maybe are parents for the very first time. Alguns de vocês talvez sejam pais de primeira viagem. You've never been parents before. Você nunca foi pai antes. You need counsel. Você precisa de aconselhamento. Some of you may be like me, Talvez alguns de vocês sejam como eu, a first-time grandparent. um avô de primeira viagem. I need counsel. Eu preciso de conselhos. So here's your second quiz. E aqui vai, segundo teste, segundo quiz de hoje. When did the need for counsel begin? Quando começou a necessidade por aconselhamento? At Eden Huh? and the Eden. Well, that is the perfect answer. Essa é a resposta perfeita. You get an A. Você conseguiu um 10. Most people say at the fall, A maioria das pessoas fala que a necessidade começou na queda.
But the truth of the matter is that when we were created to need counsel. Mas a realidade é que quando nós fomos criados para receber conselhos. Adam and Eve were not created and then knew how to make sense of creation. Adão e Eva não foram criados, eles já sabiam como fazer tudo, entender a criação. They didn't know what to do with creation. Eles não sabiam o que fazer com a criação. They needed God's counsel. Eles precisavam do conselho de Deus. So the need for counseling began at our creation. Então a necessidade por conselho, por aconselhamento, começou com a nossa criação. So there might be issues in life where I don't know how to handle it and I need counsel. Então, mais uma vez, podem haver situações na vida que eu não sei lidar e eu preciso de conselhos. There might be seasons of life like getting married, having kids, so on, that I need counsel. Podem haver novas fases na vida, como casamento, como os seus primeiros filhos, e você precisa de conselhos. But then there are also going to be sin issues where I need counsel. Mas aí também haverão problemas com pecado, onde eu também precisarei de conselhos. See, when somebody comes to faith in Christ, Então, quando alguém vem à fé em Cristo, se and converte, they begin reading the Word, eles começam a ler a palavra, and they begin praying, eles começam a orar, and they begin going to church, eles começam a ir para a igreja, they begin to see sin in their life more clearly, eles começam a enxergar mais claramente o pecado nas vidas deles. okay? And begin to feel conviction over that sin. E eles começam a ter convicção desse pecado. I don't know what your conversion was like. Eu não sei como foi a sua conversão. I came to faith in Christ around 17, 18 years old. Eu me converti com mais ou menos ali 17, 18 anos. And up to that point, I just lived according to the world. E até aquele estágio eu vivia a minha vida como o mundo. I had no moral compass. Eu não tinha nenhuma bússola moral. So I came to faith in Christ. Então eu me converti. It was very much a John 9 situation. E foi bem parecido com aquela situação de João 9. I was blind and then I saw. Eu estava cego e agora eu estava enxergando. At one moment, I did not believe Jesus was God and I did not believe he was my Savior. Em um momento eu não acreditava que Jesus era Deus, eu não acreditava que Ele era meu Salvador. And the next moment, I couldn't deny that. E no outro momento eu já não podia negar isso. But I really kept living the same life I had been living. Mas eu continuei vivendo a mesma vida que eu vivia antes. But I wasn't having as much enjoyment as I used to. Mas eu não tinha tanta alegria como eu tinha antes. And it was evidence of the Holy Spirit in me, E era uma evidência do Espírito Santo em mim, causing me to feel guilt. fazendo com que eu me sentisse culpado. I never felt guilt before. Eu nunca me senti culpado antes. Anyone, have you seen the American movie Grinch Vocês já viram o filme O Grinch, with Jim Carrey? com Jim Carrey? Yeah. And you remember when he finally gets a heart? E vocês lembram da parte que ele finalmente ganha o coração? And he's like, "What is this?" Right? E ele fica, o que é isso? Yeah. That's what guilt was like for me. E a culpa para mim foi desse mesmo jeito. I couldn't understand that. Eu não conseguia entender aquilo. I needed somebody Eu precisava de alguém with their Bible open com a Bíblia aberta to help me understand what was going on. para me ajudar a entender o que estava se passando. But not only that, Mas não apenas isso. the big question, A grande questão, how do I change? como eu mudo? How do I do things differently? Como eu faço as coisas diferentes? Because we are habitual people. We build habits. Porque nós somos pessoas habituais, nós construímos hábitos. And we have habitual ways of responding to life and situations. E nós temos hábitos de responder à vida em determinadas situações. And then God's word was helping me see some of those habits were not right. E a palavra de Deus estava me ajudando a ver que alguns daqueles hábitos que eu tinha não eram corretos. So how do I change? Então, como eu mudo? And that's what, let me just draw you first to Galatians 6. Então, deixa eu abrir com vocês aqui a Bíblia em Gálatas 6. And we're just going to look at verse 1. A gente só vai ler o versículo 1. He says, brothers, E diz, irmãos. so he's addressing believers. Então, ele está se referindo aos crentes. Okay? He
he says, if anyone is caught in any transgression. Ele fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, So he's giving us the circumstance. então ele está mostrando para a gente a circunstância. And the circumstance is someone who's caught in a transgression. E a circunstância aqui é alguém que foi pego em uma transgressão, uma falta, um pecado. And it's likened to a trap, right? E é como você ser pego aqui numa armadilha. And it's the idea they're caught and they just can't get out. E a ideia aqui é que eles foram pegos e eles não conseguem sair. So what does this person need? Então, do que essa pessoa precisa? Okay, we know they need to be set free. A gente sabe que eles precisam ser libertos. And the word actually says they need to be restored. A palavra, na verdade, diz que eles precisam ser restaurados. And that's an interesting word E essa é uma palavra muito interessante, because it was also used in the Gospels when the disciples were mending their fishing nets. porque essa palavra também foi usada nos evangelhos quando os discípulos estavam consertando suas redes de pesca. Their nets were broken and not in the right order and they needed to be restored. As redes tinham se partido, não estavam no lugar certo e elas precisavam ser restauradas, colocadas no lugar. It was also used of a physician resetting a broken bone. Também é usado de uma maneira física, como colocar um osso quebrado no lugar. And if anyone is caught in a transgression, they need to be restored. E se qualquer pessoa for pega em alguma transgressão, ela precisa ser restaurada. Okay, but what is the process for handling someone caught in sin? Tá, mas qual é o processo para lidar com alguém que foi pego em pecado? He says, you who are spiritual, Ele fala, vocês que são espirituais, okay? Meaning you're someone who is a believer, significa que você é alguém que é crente, someone who's walking by the Spirit. alguém que está andando no Espírito. So if I'm caught in a transgression, Então, se eu sou pego na if transgressão, I'm caught in sin, eu sou pego em pecado, what do I need? do que eu preciso? I need a fellow believer Eu preciso de uma comunidade de crentes to come with their Bible open para vir com suas Bíblias abertas and bring the truths of God's word to bear on my life e para trazer as verdades da palavra de Deus e aplicar para a minha vida, in order to restore me. para que eu seja restaurado. Okay? And we do that in a spirit of gentleness E isso deve ser feito com espírito de brandura and humility. e humildade. Okay? So you can see that we're always in need of counsel. Então, vocês podem perceber que nós sempre precisamos de conselhos. If I'm a non-believer, Se eu sou um descrente, I need the gospel. eu preciso do evangelho. Somebody needs to tell me about Jesus Christ. Alguém precisa me falar sobre Jesus Cristo. If I'm a new Christian, Se eu sou um novo convertido, I need to know the basics of Christianity. eu preciso aprender as bases da fé cristã. And if I'm going through the different seasons of life, or I'm going through various issues, or if I'm caught in sin, E se eu estou passando por novos momentos na vida, se eu estou enfrentando dificuldades, se eu sou pego em pecado, I need God's word to give me wisdom and restoration. eu preciso da palavra de Deus para me dar sabedoria e para me restaurar. And who's responsible for speaking the word of God to others? E quem é responsável por falar, trazer a palavra de Deus para os outros? Believers. Os crentes. Now, to make this more clear, turn to Ephesians 4. Então, para que a gente possa enxergar isso de maneira clara, quero que você abra em Efésios 4. And we're going to look specifically at verses 11 through 16. E nós vamos observar, meditar especificamente dos versículos 11 a 16. Now, in chapters 1, 2, and 3, he's explaining who we are in Christ. Então, em Efésios, nos capítulos 1 a 3, Paulo está explicando quem nós somos em Cristo. It's really Paul's praise of our salvation. É basicamente Paulo exaltando a nossa salvação. And in chapter 4, at the very beginning, E no capítulo 4, logo no comecinho, he talks about the fact that our lives need to be equal to our calling. ele fala que a nossa vida, ela deve ser correspondente ao nosso chamado, à nossa vocação. And then he talks about the basics of what that should look like. E ele começa a falar de como isso deve ser. Reminds us of our unity in Christ. Ele nos lembra da nossa união em Cristo. And then he talks a little bit about how Christ has gifted his church for its operation.
E aí ele fala um pouco de como Cristo, ele distribuiu a sua igreja para que ela operasse de uma certa maneira. Now, this is a little different than what he talks about gifts in 1 Corinthians 12 and Romans 12. E esse texto ele é um pouco diferente do que Paulo fala sobre dons lá em 1 Coríntios e em Romanos. He focuses very specifically on specific gifts and their operation. Ele foca especificamente em alguns dons e na operação, na atuação desses dons. And you can see that in verse 11, this giftedness is actually the gift of leaders in the church. E você vê no versículo 11 que ele começa falando desses dons como dons dados para líderes da igreja. And so he says he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. E ele fala que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. At the very beginning of the church were the apostles and the prophets. Então, lá no comecinho da igreja, você tinha os apóstolos e profetas. And today we continue to have evangelists, shepherds, and teachers. E hoje em dia nós continuamos a ter evangelistas, pastores e mestres. Now, they have all the responsibilities of being the children of God. Então, eles tinham todas as responsabilidades de serem filhos de Deus. But in verse 12, he says they have another unique responsibility within the church. Mas no versículo 12, ele fala que eles também tinham outra designação única no seu serviço dentro da igreja. The leaders of the church are to equip the saints for the work of ministry. Os líderes da igreja devem equipar os santos no ministério da palavra. Any of you guys play sports? Algum de vocês pratica esportes? Yeah? What do you play? O que é que você joga? Football. Hockey. Like ice hockey? Oh, okay. Field hockey. Okay, very good. Wow. Yeah. Now, you have coaches. Então, vocês têm treinadores. Yeah. And they're equipping you to play the sport. E eles estão equipando vocês para vocês praticarem esporte. They make sure you have a ball. Eles garantem que você tem a bola. Kind of hard to play without it. É meio difícil jogar sem a bola, né? Yeah. And they give you sticks. E eles te dão os Right. bastões. You guys get uniforms? Vocês ganham aí o uniforme. Very good. That's equipping. Isso é equipar. They are being thoroughly fashioned with everything they need to do what they've been asked to do. Eles estão recebendo tudo o que eles precisam para fazer aquilo que eles foram ali chamados para fazer lá. And that's what pastors and leaders in the church do for the members of the church. E é isso que os pastores, líderes e os membros da igreja fazem pela igreja. Now, we still have to ask the question, what's this work of ministry he's talking about? Mas a gente ainda tem que fazer a pergunta, que trabalho é esse que ele está falando? Que And he ministério? initially doesn't tell you what it is. E inicialmente ele não fala o que é. He starts by telling you what it does. Ele começa falando o que é que faz, What does it accomplish? o que ele alcança. It builds up the body of Christ. Ele edifica o corpo de Cristo. Now, he doesn't initially tell us what he means by that. E ele não fala para a gente logo de cara o que é que ele quer dizer com isso. Does he mean growing in number? Será que ele está falando de crescer em número? Or does he mean growing up in knowledge and strength and wisdom? Ou ele está falando de crescer realmente em conhecimento, santidade, sabedoria? Well, he explains it in verse 13 and following. Então ele explica do versículo 13 em diante. The work of the ministry builds up the body of Christ Então, o ministério para a edificação do corpo de Cristo, until we all attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to mature manhood to the measure of the stature of the fullness of Christ. até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Now, how long do we do this work? Então, enquanto a gente faz esse trabalho, Ultimately, until the end of our days. a gente faz ele até o fim das nossas vidas. So we know the time limit on this work of ministry. Então, a gente sabe qual que é o limite de tempo nesse tipo de trabalho ministerial. And we know that the accomplishment has more to do with growing up each person into maturity. E a gente sabe que o cumprimento desse trabalho tem mais a ver com amadurecer cada pessoa Into Christ-likeness. à medida de Cristo.
And again, he clarifies that in verse 14. E mais uma vez ele esclarece isso no versículo 14. Because maturity or building up is contrast to being children. Porque maturidade e amadurecimento fazem contraste com a criança. Because I don't mean any offense to you. Eu não quero ofender nenhum de vocês, gente. You're young, Vocês são novos. okay? And sometimes with youth E algumas vezes na juventude comes naivety, a gente tem um pouco de ingenuidade. okay? And sometimes you can be easily tricked. E algumas vezes vocês podem ser facilmente manipulados ali. And that's the point that he's making about children. E é sobre isso que ele está falando de crianças aqui. But don't be offended. Mas não fiquem ofendidos, não. And what he's talking about is that in opposition to being like children, E o que ele está falando é que, em contraste a ser como crianças, we're growing up into maturity, nós estamos caminhando em direção à maturidade, knowing better right from wrong and truth from error. aprendendo melhor, entendendo melhor, diferenciar certo e errado, verdade e mentira. So we're growing up in discernment. Então nós estamos crescendo em discernimento. This is how the body grows. É assim que o corpo cresce. So again, he's not referring to numerical growth, Então, mais uma vez, ele não está falando de crescimento em número, but he's referring to mature growth with those that are there. mas ele está falando de amadurecimento de verdade com aqueles que fazem parte do corpo. Now in verse 15, Agora, no versículo 15, he now specifically tells us what this work of ministry is. ele finalmente fala que trabalho é esse que nós temos no ministério. Speaking the truth in love. Seguindo a verdade, falando a verdade em amor. Now, who's responsible for speaking the truth in love? Agora, quem que é responsável por falar essa verdade em amor? The saints, Os santos, the believers, os crentes, the Christians. os cristãos. And then who's responsible for training and equipping them? E agora, quem que é responsável por treinar e equipar esses santos? The leaders of the church. Os líderes da igreja. And then he goes on to say, we are then to grow up in every way into him who is the head, into Christ. E ele fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. So you see the simplicity here. Então você vê como é simples isso. The idea here is that as a leader in the church, A ideia aqui é que tem um líder na igreja, we want to equip the people of the church nós vamos equipar as pessoas da igreja to know how to open their copy of God's word para que eles saibam usar essa cópia que eles têm da palavra de Deus. and minister to a non-believer, E que eles possam ministrar para descrentes, minister to a new believer, ministrar para novos convertidos and minister to a maturing believer. e também ministrar para um cristão maduro. And certainly there are going to be those who are a little better at it than others. E claro, como sempre, vão ter alguns que são melhores do que os outros nisso. But it's our responsibility Mas é nossa responsabilidade to speak the truth to one another, para falar a verdade uns aos to outros, counsel one another. de aconselhar uns aos outros. And you see it right there again E in, você vê mais uma in vez verse isso 16. no versículo 16. So it's from Christ that the whole body is joined and held together, Ele fala Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, and in his sovereignty he holds the church together with the various parts. e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. And when each part is equipped and working properly, E quando todas essas partes estão juntas e operando corretamente, it makes the body grow so that it builds itself up in love. ele efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Now, in grammar, Então, na gramática, it builds itself in love is what we call a middle passive. o que nós chamamos aqui de efetua o próprio crescimento em amor é um verbo médio passivo. What it means is it is doing the work to itself. O que quer dizer que ele está realizando aquela ação com ele mesmo. Okay? And so who's responsible for the church to grow up? Então, o que é responsável para que a igreja cresça? From this text and from what we've just said, here's your third quiz. Desse texto que nós lemos, o que a gente falou antes, esse aqui é o terceiro teste. Who's responsible for building up the church? Quem é responsável pela edificação da igreja? The believers. Yes, the church. A igreja. Okay? And the leaders of the church equip the church to do that.
E os líderes da igreja equipam a igreja para que a igreja possa fazer sua função. Now, in other passages like Colossians 3:16, Então, em outras passagens, como Colossenses 3,16, Paul says, "Let the word of Christ dwell within you all richly." ele fala que desde que a palavra de Deus habite ricamente em cada um de vocês. Now, I love that phrase E eu amo essa frase, because, and I'll give you an illustration. I love coffee. então eu vou mostrar isso para vocês com ilustração. Eu amo café. And I like, when I buy coffee, I like to buy it early in the day. E eu gosto, quando eu vou comprar café, de comprar o café logo cedo no dia. And then I put the bags of coffee in my car. E aí eu coloco os sacos de café no meu carro. And at the end of the day, I get in my car to go home. E aí no fim do dia eu entro no meu carro para ir para casa. And the smell of coffee richly dwells within my car. E o cheiro do café habita ricamente dentro do meu carro. Ooh, so good. É muito bom. I have a couple of bags right now in my suitcase. Eu tenho alguns sacos de café nesse momento lá na minha mala. Oh, and the smell of coffee richly indwells my suitcase. Ah, esse cheiro de café habitando na minha mala. And so Paul uses this image. Então Paulo usa essa imagem. It says, within the church, Ele fala dentro da igreja, let the word of Christ dwell within you all richly. desde que a palavra de Deus habite ricamente. And then he explains how that happens. E aí ele explica como isso acontece. There is the admonition of the word of God to other believers. E aí você tem a ministração da palavra de Deus para os outros crentes. Meaning other believers are counseling one another. E os crentes estão aconselhando uns aos outros. And we're singing songs to one another. E nós estamos cantando uns com os And outros. we're reading the word of God to one E another. nós estamos lendo a palavra uns para os outros. We're teaching the word to one another. Nós estamos ensinando. He explains that's how the word of God richly dwells within us all. Ele explica, é assim que nós fazemos com que a palavra habite ricamente em nós. And earlier in Colossians, E mais um pouco antes em Colossenses, in verses 28 and 29, os versículos 28 e 29, Paul says this: Paulo diz isso. I work to the point of utter exhaustion, Eu trabalho até a minha exaustão, pointing people to Christ or proclaiming Christ, apontando pessoas para Cristo ou proclamando Cristo, warning and counseling all, avisando e aconselhando a todos, that we may present them perfect in Christ. para que nós possamos apresentá-los perfeitos em Cristo. And then he gives us really good courage, E isso nos dá um encorajamento, uma coragem muito grande. because he reminds us that he struggles to do this, but with all of God's energy that he empowers him with. E porque isso lembra pra gente que Paulo, assim como você e eu, ele sofre, ele tem que lidar com tudo isso, mas Deus dá a ele o poder para que ele possa fazer isso. As children of God, Como filho de Deus, we have the privilege of becoming more like Christ. nós temos o privilégio de nos parecermos mais com Cristo. We also have the privilege of helping others become more like E Christ. nós também temos o privilégio de ajudarmos outros a se parecerem mais com Cristo. And we are empowered by Christ to do both. E nós recebemos poder em Cristo para fazer essas duas coisas. And so let me just close with Romans 15:14. Então deixe-me apenas finalizar com Romanos 15:14. When Paul considered the church in Rome, Quando Paulo ele pensa lá na igreja de Roma, he said this: I am confident of this very thing, ele disse: eu mesmo, irmãos, estou certo disso, that you all que todos vocês, first are full of goodness, primeiro, estão cheios de bondade. meaning that you have a desire for what is best for other people. Isso significa que vocês têm um desejo daquilo que é bom, desejam bem para as outras pessoas. And as believers, we know that the best for all people is to be right with God and to walk with Christ. E como crentes, nós sabemos que o melhor para os outros é estarem em paz com Deus, estarem crescendo nele. So as children of God, that's our primary concern for all people. Então, como filhos de Deus, essa é a nossa preocupação primária com todas as pessoas. And then he says of the church in Rome that you're also full of knowledge. E ele fala para a igreja de Roma que eles também estavam cheios de conhecimento. In other words, you know how people can live
best for God. Em outras palavras, você sabe como as pessoas podem viver uma vida que agrade a Deus. And if you don't think you know enough, E se você acha que você não sabe o bastante, which none of us know enough, e nenhum de nós sabe o bastante, that's why we want to continue to learn and learn and learn. é justamente por isso que nosso desejo deve ser de aprender, aprender e aprender mais. So I can know God better, Para que eu possa conhecer melhor a I Deus. can worship God better, Eu posso adorar melhor a Deus. and I can be more effective in making Him known to others. E eu posso ser mais efetivo, mais eficiente em mostrar a Deus para os outros. So he says, I'm confident of this, that you are full of goodness and full of knowledge, E ele fala, e eu estou certo disso, vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento and able to counsel one another. e aptos para demonstrar e aconselhar uns aos outros. What qualifies you to counsel? O que é que qualifica você para aconselhar? God. Deus. How do we become better at it? Como nós melhoramos nisso? Experience, Experiência, reading the Word, lendo a palavra, listening to the Word be taught, ouvindo a palavra que nos é fellowship with ensinada, other believers, comunhão com os irmãos, practice sharing it with others. praticando, compartilhando com outros. Never forget that that's part of learning. Nunca se esqueça que isso faz parte do processo de Sharing aprendizagem. what you know with others Compartilhar o que você aprendeu com outros and having you correct them if necessary. e ser corrigido por eles se necessário. Y'all have no problem correcting my Portuguese. Vocês não têm nenhum problema em vocês corrigirem meu português. I was in the restaurant at the hotel this morning, Eu estava no restaurante do hotel hoje de manhã, struggling to say 9. tendo dificuldade para falar 9. And this lady, I don't even know, E até agora eu nem sei. corrected me. Me corrijam. See? 9. Yeah. See? But that's how we learn. Mas é assim que a gente aprende. And in Christ, E em Cristo, by the grace of Christ, pela graça de Cristo, we're free to hear how we're getting it wrong. nós somos livres e podemos ouvir o que está errado. Because our salvation does not depend on us getting it right all the Porque a time. nossa salvação não depende de nós acertarmos o tempo todo. Christ got it right Cristo conseguiu. and imputed that rightness to us E imputou essa justiça dele em nós, so that we never have to earn it. para que nós nunca precisássemos conquistá-la. We already have it. Nós já temos. Now let us enjoy it, Agora vamos aproveitá-la, grow in it, crescer nela and share it with others. e compartilhar com os outros. Amen? Amém? All right.